Em 2015, o Brasil passou por uma profunda crise econômica e política que teve impacto em diversos setores. Um dos mais afetados foi o da construção civil. De lá para cá, segundo o Ministério do Trabalho, quase 1 milhão de postos de trabalho foram fechados. Após 4 anos, o setor começa a dar sinais de recuperação. Entre janeiro e setembro de 2019, mais de 100 mil vagas foram reabertas. O que vem provocando esse salto tem um nome: tecnologia. No Rio em Foco, que começa agora, vamos conhecer as ferramentas e inovações tecnológicas que estão impactando o setor da construção civil e aumentando a produtividade das empresas. Vem com a gente. O Rio em Foco recebe o diretor de transformação digital da Cyrela, Guilherme Savaia. As Construtechs e startups que produzem soluções tecnológicas têm como principal objetivo resolver problemas ou dores, como alguns profissionais preferem chamar, de empresas e indústrias do setor de construção civil. Só no Brasil são mais de 500 Construtechs atuando em 4 segmentos: mercado imobiliário, uso dos imóveis, obra e execução da construção e, por último, projetos e financiamento. Guilherme, como as Construtechs estão ajudando a revolucionar ou a trazer novidades para o setor da construção civil? Acho que elas estão trazendo um oxigênio novo para o nosso mercado. Nosso mercado passou por um boom, foi uma época de ouro, uma época em que ele cresceu e floresceu pelas mãos das grandes incorporadoras principalmente. Estou falando de 2006, 2007, 2008, 2009. E isso se esticou por mais um tempo, até o começo da crise, como você colocou. E a crise trouxe uma depressão muito grande para o nosso mercado. A crise afeta muito o nosso mercado. Mas ela também é uma oportunidade. Na Cyrela a gente sempre diz isso, né? A gente aprendeu muito com as crises. Nós estamos há 58 anos no mercado e crescemos e nos desenvolvemos muito durante as crises. Nessa crise específica, a gente se aproximou das startups. Eu estou contando um pouquinho o case de Cyrela para poder responder a sua pergunta. E foi uma coisa muito natural e quase oportunista. A gente precisava resolver alguns problemas, precisava contratar fornecedores e encontramos nas startups uma alternativa barata. Uma alternativa que, na época, pressupunha um pouco mais de risco, porque você está lidando com uma empresa que não tem um track record, que a gente chama, né, um passado tão grande assim, de realizações e etc., mas é um fornecedor com alto nível de tecnologia e com um custo muito mais acessível. E foi assim que a gente se aproximou desse ecossistema e começou a aprender e conhecer um pouco melhor. E a gente viu que tem muito empreendedor bom. A grande verdade é que o povo brasileiro é um povo muito empreendedor, em todos os níveis, né? Você pode, onde você andar nesse país, você vai ter gente querendo abrir seu próprio negócio e abrindo seu próprio negócio, isso sempre foi assim. A diferença de hoje com as startups é que existe um funding, né? Existe dinheiro para que isso aconteça, existe um framework de trabalho para que isso aconteça, existe mentoria para que isso aconteça. Então hoje uma pessoa com uma boa ideia de negócio e que aprende a identificar essas oportunidades de negócio dentro de uma cadeia de valor, ela montando montando um business plan, eu vou falar muitos termos em inglês, mas é porque desse mercado de inovação tem muita coisa em inglês mesmo, mas montando um plano de negócio para isso acontecer, e apresentando para as pessoas certas, ela encontra quem queira investir naquilo, ela encontra pessoas que queiram fazer aquele projeto, tirar aquele projeto do papel junto com ela, de uma maneira muito mais rápida e inédita. E nesse caminho houve um processo de aprendizado também de como lidar e como chamar essas startups para poder solucionar problemas que vocês enfrentavam. Já dá para dizer que essa relação tá amadurecida? Não, a gente está aprendendo a cada dia. Quando você vai contratar um fornecedor numa empresa grande como a Cyrela, a área de suprimentos é envolvida, a área de compliance é envolvida, o jurídico é envolvido, todas essas áreas têm o seu modo de trabalho. E aí eles pedem, por exemplo, 3 anos de balanço do fornecedor. E uma startup não tem 3 anos de balanço. Então, foi preciso criar um caminho especial para trazer as startups. A gente está mudando a cultura da empresa com essa história toda para
ser uma cultura de experimentação, uma cultura de tolerância ao erro. Trazer uma startup, às vezes é isso, você precisa construir junto com ele. Você vai trazer uma startup que já tem um produto definido, ou seja, ela já sabe o que ela faz quando você vai trazer como fornecedor, mas muitas vezes esse produto pode ser melhorado e aprimorado. E, aliás, esse é um dos mantras, né, dessa história da inovação, é você colocar no mercado um produto mínimo, viável, e ir melhorando aos poucos, ao invés de ficar tentando fazer o produto perfeito. Então isso é uma coisa que a gente está construindo no dia a dia, mas que para nós está dando muito fruto, está sendo muito, muito recompensador. E, como eu falei, é realmente um respiro de oxigênio. São pessoas, essa juventude, ela está sendo treinada para identificar problemas e trazer soluções. E a gente vê que eles têm muita vontade, que eles abraçam, vêm junto com a gente e dali você pode ver surgindo grandes empresas. E vocês montaram um cluster no último Hack in Rio específico para a Construtec. Como é que foi a experiência, qual era a expectativa e os resultados que vocês escolheram dessa experiência? Olha, superou muito a nossa expectativa. Está explicando um pouquinho para as pessoas o que é isso, né? Quando você tem uma dor, como você colocou, né, um problema de negócio que precisa ser resolvido, você tem algumas formas de resolver esse problema. Uma delas é fazer dentro da empresa um estímulo a ideias que resolvam aquele problema. Outra é já procurar startups que tenham aquele produto pronto. E uma terceira linha é como o Hack in Rio proporcionou, que é você trazer pessoas jovens que têm algum tipo de background de tecnologia e colocar esse problema e deixar um final de semana inteiro elas resolvendo aquilo para você. E foi o que aconteceu e o que a gente viu de resposta, eu participei da banca julgadora, as ideias superaram muito. Tanto as ideias quanto a forma de estruturar e a execução superaram muito o que a gente imaginava. Veio muita coisa legal e acho que podem sair boas empresas dali. E foi um trabalho conjunto, quer dizer, da Cyrela com outras construtoras que trabalharam nessa frente. Esse olhar setorial, ele está acontecendo? Quer dizer, a necessidade, o entendimento que a inovação é importante para a sobrevivência e para o desenvolvimento da construção civil, né? Sem dúvida, sem dúvida. Isso, para mim, é uma das coisas mais bacanas de tudo isso. A gente conseguir se enxergar como setor, saber que a gente tem que sair do buraco juntos e que a inovação pode ser um caminho para isso. E isso está acontecendo com pouquíssima resistência, ou seja, aquela noção de competição ferrenha e o cara é meu concorrente, eu não vou abrir minhas portas para ele, não vou deixar com que ele veja nada disso, é um pouco velho, tá se tornando um conceito velho. É claro que você vai competir por muitas coisas, mas você vai se juntar também com seus competidores para fazer a coisa. Até porque se a gente não fizer, se não for pelas nossas mãos, isso vai acontecer. E aí, daqui a 10 anos, essas empresas grandes que estão aí hoje não vão mais existir e vão ser substituídas por essas novas que estão nascendo. Então, que elas nasçam próximas da gente, que a gente seja o berçário delas e dê fermento para que elas cresçam. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.